coisa. Primeiro que o jogador responsável por essa ligação, o principal responsável, mais uma vez, não foi bem, né? Daniel foi mal e isso prejudicou bastante. Mas, para além disso, Minhoca, eu acho que o Bahia não quis mesmo botar a bola no chão e sair jogando. O Bahia não quis, o Bahia abdicou disso. O Bahia passou a maior parte do jogo dando bico para frente. Quando recuperava a bola, o Bahia simplesmente se livrava da bola. O Bahia não tentava o passe longo, porque são duas coisas diversas, né? O Bahia passou a maior parte do jogo, assim, fora esse momento pós o gol, né? Um momento de talvez 5 a 8 minutos que o Bahia tentou ligar contra-ataques rápidos. Fora isso, o Bahia deu bico para frente. Deu bico para frente. Né? E essa é uma escolha muito equivocada. Na última vez que o Bahia venceu fora de casa contra o Guarani, no Brinco, eu cheguei a criticar bastante isso, porque o Bahia também fez um mau jogo, né? E aí a gente percebe que é uma regra do Bahia. O Bahia faz jogos ruins constantemente. É a milésima vez que eu digo isso em um telecast. Mas naquele jogo contra o Guarani, eu critiquei o Bahia quando ainda estava 1-0. Eu falei, pô, o Bahia não pode viver de chutão. O Bahia tem condições, por mais que o Bahia tenha diversos problemas técnicos, tem condições de botar a bola no chão e sair para o jogo tocando. Né? Ok, o gramado não estava nas suas melhores condições hoje, mas dá para jogar. Dá para jogar. E o Bahia abdica de jogar. O Bahia de Henderson, muitas vezes, abdica de jogar. E hoje o Bahia abdicou de jogar. Né? E quando você dá chutão, você devolve a bola para o adversário, você é pressionado. Por mais que a sua defesa esteja bem postada, qualquer errinho, qualquer vacilo pode gerar o gol do adversário. Né? É você brincar demais com o perigo. E o Bahia brincou com o perigo hoje. Brincou muito. Nossa, parece que eu estava sentindo, sabe? Pedro falou algo e eu senti a mesma coisa. Quando o Patrick botou a bola para fora, eu entrei em desespero. Parece que eu estava sentindo que aquilo iria acontecer. Né? Que o Bahia seria punido por toda a sua falta de ousadia, por toda a sua falta de coragem. O Bahia, durante o segundo tempo todo, o Bahia teve menos de 30% de posse de bola. Tá? E isso é sintomático. Eu não sou uma pessoa defensora da posse de bola. Não, eu acho que o time pode jogar mais sem a bola. Pode fazer isso. Tá? Mas você não pode abdicar de, quando tem a bola, sair jogando. Com consciência, com a bola no chão. Buscar o companheiro melhor posicionado, livre. E infelizmente, o Bahia abdicou do jogo. Né? Isso está claro nos números, inclusive. 20-3, o Bahia passou o segundo tempo todo sem dar um chute no gol. Eu não estou falando chute na barra, não, tá? Chute, finalização, qualquer uma. O Bahia passou o segundo tempo inteiro. A primeira foi aos 48,5, 48,20, mais ou menos. Né? E o Bahia mereceu muito tomar esse gol de empate. Quem não merece é a torcida. Mas o Bahia mereceu. Bastante. Agora, é engraçado, né? Porque um colega meu de trabalho me deu uma cutucada aqui logo que o jogo acabou. Ele falou que a culpa foi minha, né? Porque um pouco antes do jogo iniciar, eu brinquei com ele e falei, ó, se você me der um contrato aí garantindo um empate, eu assino. Aí ele falou, não, o Bahia ganha hoje, o Bahia ganha hoje. Aí eu, não, me deu um contrato com empate, que eu assino. E aí, quando o jogo acabou, ele falou, ó, a culpa foi sua, porque você assinou o contrato. E eu tava irritadíssimo no momento que ele mandou, nem respondi imediatamente. Se a gente olha para o jogo em si, né, a gente fala que é dolorido.
pelo resultado ter estado na mão até 49,5, né? Tava na mão o resultado. Se eu olho o contexto do campeonato todo, não é dos piores não é dos piores resultados. O Bahia empatou com um adversário difícil, perseguidor primeiro ali, né? O quinto colocado, fora de casa. 1-1 não chega a ser um resultado desesperador. O que incomoda, mais uma vez, é o futebol do Bahia, que é pouco, quase nenhum. Sabe? Pra gente, que é torcedor do Bahia, tudo bem. O primordial é o resultado, é subir. E o Bahia tem caminhado para isso. Mas é inadmissível o Bahia jogar a Série B sem o mínimo de bola. Eu não tô falando de dar show, não, tá? Eu tô falando de mínimo, de básico. O Bahia não apresenta o básico. Não apresenta o básico. Foi exceção quando o Bahia jogou bem. Exceção. Talvez 3, 4, 5 jogos no máximo. Estourando na Série B. O Bahia fez 5 jogos bons. Estourando. Né? E isso não cabe. As escolhas de Henderson, você perguntou, né? Uhum. Henderson fez algumas mudanças que eu não entendi. Rodalega, por exemplo, para mim não fazia sentido nenhum. Tá? Nenhum. Porque o Bahia sequer chegava ao ataque. O Bahia sequer chegava ao ataque. O Bahia precisava mudar para chegar ao ataque. Né? E aí você muda no meio. Ele mudou na frente. A entrada de Goulart, quando ele entrou no lugar de Daniel, eu pensei, poxa, beleza, Daniel tá mal, o Bahia precisa sair com a bola no chão, um pouco mais de qualidade, a intenção dele é essa. Mas aí quando você olha para o campo, o Goulart tá no corredor esquerdo. Sabe? E, pelo amor de Deus, é curioso porque Goulart chegou em Salvador reclamando, né, que ele é meia. Eu sou meia. Eu não sou atacante. Estava sendo mal utilizado. Né? E aqui o Bahia precisa de um meia para ajustar o time. O cara entra e vai para o corredor esquerdo. Não sei se essa foi a orientação de Anderson. Né? Não sei. Mas foi o que aconteceu na prática. Tá? E são coisas difíceis da gente compreender. Eu acho que Anderson precisa orientar o Bahia a jogar, tá? Por mais que o Bahia não seja o primor técnico, e não é mesmo, o Bahia pode jogar mais do que tem jogado, e basta querer um pouquinho mais jogar. Querer um pouquinho mais. Botar a bola no chão e jogar. Tá? Isso faltou mais uma vez hoje, mais uma vez. E eu repito, isso tá nos números do jogo. Tá? O Bahia teve 30% de posse de bola durante o jogo e menos de 30% no segundo tempo. Né? Porque o Bahia abdicou de jogar. Pois é. Lula, eu não sei se ainda a tua câmera pode voltar de alguma forma. Eu vou mexer Qualquer nas coisa configurações. qualquer coisa você pode sair, certo? Você pode sair para voltar e tal. Eu vou ainda comentar algo aqui com o Pedro, mas fica tranquilo aí. Se não puder voltar, fica do jeito que tá, mas se puder sair de novo para ver se a câmera volta, fica tranquilo aí. Eu acho que teve um ponto aí, Pedro, que tanto você quanto o Lula mencionaram, dessa falta dessa parte do jogo, né, do segundo tempo, que é como se o Bahia tivesse perdido um jogador em campo naquele momento do segundo tempo. Aconteceu uma expulsão no final do primeiro tempo. O Bahia agora vai ter que jogar. Vamos lutar agora para garantir esses 3 pontos. Porque se tivesse tido uma expulsão, claro, a gente ainda ia estar falando, pô, na última bola, o Patrick poderia ter feito simples, Danilo poderia ter, sabe, esperado um pouco mais, não ter se afobado tanto para sair daquele jeito. Eu acho que o resumo talvez tenha sido esse. Mas é muito preocupante quando você vê uma equipe que é considerada favorita hoje, mesmo com o futebol, como disse Lula, e que você também já falou também sobre isso, um futebol abaixo do Bahia, é quase um comportamento de uma equipe que
como se não tivesse peças para segurar uma bola, para sair com ela. Porque na hora que o. Eu acho que no final do primeiro tempo, uma coisa que eu acho que foi até falando na transmissão, a equipe do Londrina recebia muita bola ali, acho que era com aquele camisa 11, que agora tá me fugindo o nome, o Campetri, uma coisa assim, um nome, esqueci agora o nome do rapaz. Ele estava recebendo muita bola entre linhas ali, geralmente ali na linha dos volantes, onde tava o Mugni, onde estava o Patrick e Rezende. E na volta ele faz o tal 4-1-4-1, que aí ele coloca Daniel caindo pelo lado esquerdo. Então, quando ele faz a troca, até explicando o que o Lula estava dizendo, ele coloca também o próprio Goulart fazendo aquele lado esquerdo. Só que faltou muito, então, muito erro de passe. Eu vi Rezende errando passe, o próprio Jacaré, que talvez em termos de entrega recuperou muita bola, mas na hora que era para gerar o contra-ataque, ele errava muito passe para dar avó. Então, acho que esse foi um problema do Bahia. Que aí, Pedro, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que um time que está realmente perto, não vou dizer que está garantido, mas está perto de um acesso, não consegue, mesmo, e aí eu concordo com o Lula, se é antes do jogo, eu assino o empate. O Bahia hoje, Pedro, ele pode se dar o luxo de todos os adversários que estão abaixo dele, ele pode empatar. Ele conseguindo vencer os adversários da parte de baixo, fazendo o dever de casa, e se for nessa linha de vencer em casa e empatando fora, ok. Mas o futebol apresentado hoje contra uma equipe fraca, você jogou muito na base do risco, sem ter nenhuma possibilidade de agredir o adversário no segundo tempo, a não ser no final do jogo. Então eu queria que você falasse sobre isso. O que é que está faltando para o Bahia, principalmente nos jogos fora de casa, se comportar melhor? É concentração, é falta de treinamento do próprio Anderson, que não está conseguindo fazer o time ter a bola. É muito, como disse o Lula, rifando a bola, como se tivesse o jogo para acabar, mas está no começo do segundo tempo ainda e fica nesse jogo de risco que pode acontecer. Basta um jogador falhar, como foi o Patrick e Danilo, que aí essa vitória que estava nas mãos acaba se transformando em empate frustrante. Isso é uma pergunta até difícil, né, Mioca, de responder. O que é que acontece com o Bahia fora de casa? E eu diria até que alguns jogos dentro de casa também o Bahia sofre do mesmo mal. Mas eu acho, assim, que o que falta mais ao Bahia é um elenco de qualidade. O Bahia não tem, assim, jogadores que consigam conduzir bem a bola. Vou fazer uma exceção aqui, o próprio Mugni. Daniel, às vezes, ele consegue fazer uma boa partida, mas hoje, por exemplo, Daniel esteve muito abaixo e o Bahia dependia muito de Daniel no jogo de hoje. Então, quando você tem Daniel abaixo, o time parece que não anda. Quando você não tem Mugni, o Bahia sofre muito. A dupla de volantes hoje, Rezende e Patrick, também não conseguiram dar uma qualidade na saída de bola. Às vezes eles até conseguem, mas hoje não foi o caso. E o Bahia sofreu muito. O Bahia não conseguia sair com a bola nos pés. O Bahia perdia a bola quase instantaneamente quando conseguia recuperar. Você falou bem de Jacaré, às vezes a bola chegava nele e ele não conseguia dar prosseguimento às jogadas de ataque. O Bahia errou passe demais, o Bahia errou praticamente metade dos passes que o time deu hoje. 49% dos passes que o Bahia deu hoje foram passes errados. Nenhum time consegue criar errando tanto passe. Então, acho que a grande questão é falta de qualidade. A sorte é que, mesmo faltando qualidade, o Bahia ainda tem um elenco superior aos adversários da Série B. E eu acho que é essa diferença que faz com que o Bahia esteja fazendo o campeonato até bem tranquilo em termos de pontuação. O Bahia não saiu do G4 ainda, e isso é louvável. A gente precisa reconhecer isso, que embora muitas vezes a gente critique o futebol, em termos de tabela, o campeonato parece até aqui ser bem tranquilo para o Bahia, mas a gente fica temeroso ao mesmo tempo, porque vê o time jogando mal e aí você sente que as derrotas elas podem acontecer. Vocês falaram bem que o empate nesse jogo, ele tem pontos positivos, assim. Eu queria citar como exemplo o jogo do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa era um outro adversário direto também, e aí eu tô chamando de adversários diretos aqueles times que estão ali próximos ao G4, mas que não conseguem chegar ao G4, que são as principais ameaças aos 4 primeiros colocados, inclusive o Bahia. E naquele jogo do Sampaio, o empate seria muito bem-vindo, porque vai lá que você só faria um ponto, mas o Sampaio deixaria de ganhar 3, né? Então, você teria uma aproximação menor. E hoje, com esse ponto também, a gente consegue
fazer com que o Londrina não se aproxime mais do G4. Então, de fato, são pontos positivos. Eu acho que o que pega mais hoje foi a atuação do time e a forma como o empate se deu. Em termos de tabela, inclusive, só finalizando aqui, o Bahia repete até aqui as campanhas de 2015 e de 2010. E é interessante você ter esses dois campeonatos. Que um é acesso e o outro não é, né? Perfeitamente. Na verdade, 2010, é aquela pipocada que no final do campeonato parou de vencer, né? Eu lembro dessa. Eu acho que Minhoca pode até falar melhor do que eu, mas o time que alcança 44 pontos, como o Bahia tem agora na 25ª rodada, se não subir é porque é pataquada, né? Porque entregou. A gente tem alguns exemplos. Tem acho que um exemplo assim, de maior pipocada do Vila Nova de 2008, que tinha 47 pontos já nessa rodada. E o Vila Nova de 2008 não subiu porque perdeu 7 dos últimos 10 jogos, assim, sabe? Tipo, perder 7 dos últimos 10 é o time que realmente quer entregar o acesso, né? Mas você pega esses dois do Bahia, eu acho curioso, porque o torcedor do Bahia, obviamente, sabe do que a gente está falando, né? O torcedor acompanhou 2010 e acompanhou 2015. E em 2010, o interessante é que na 25ª rodada, o Bahia também teve um resultado desastroso, que foi uma derrota para o Icasa, que estava na parte de baixo da tabela. E o Bahia perdeu para o Icasa na Fonte Nova, em Pituaçu, aliás. Perdeu por 4-2. E naquela ocasião, o Bahia perdeu a chance de colar no Curitiba, que era o líder. O Bahia chegaria a 47 pontos, mas acabou ficando com os mesmos 44 que o Bahia tem hoje, né? Depois, se não me engano, acho que o Bahia ainda empata o jogo seguinte contra o Duque de Caxias, mas depois acaba conseguindo alguns bons resultados que fazem com que o Bahia suba no final de 2010, né? E suba até com uma certa antecedência. Vai subir com 3 rodadas de antecedência naquela ocasião e perdeu as últimas 2. Poderia até lutar pelo título, mas perdeu para o Santo André em casa e perdeu para o Bragantino fora, que foi um fora meio em casa, porque o Bragantino mudou o jogo para o Morumbi, atraído para o seu do Bahia, teve show de Ricardo Chaves, não sei o quê, mas acabou perdendo. E em 2015, o Bahia também chega a essa mesma rodada com os 44 pontos que tem hoje, e a derrocada começa a se desenhar já na rodada seguinte, na 26ª rodada. O Bahia emplaca ali uma sequência de 5 jogos sem vencer, vai lá que empatando 4 e perdendo o Bavi por 3-1. E a partir dali, a coisa começa a ficar mais complicada. Depois o Bahia até vence jogos contra o Oeste, Criciúma, e aí no final, já nos 6 jogos restantes, o Bahia, vou até eliminar a última rodada, porque na última rodada o Bahia já estava eliminado, já não tinha mais qualquer chance de subir. Mas nas 5 últimas rodadas ali, desconsiderando a 38ª, o Bahia não venceu nenhum jogo, perdeu 4 e empatou 1. Então, 2015 acho que serve muito de exemplo assim do que o Bahia não pode fazer em 2022. O Bahia não tem um acesso garantido ainda, embora tenha passado o campeonato inteiro no G4, embora a diferença para o quinto colocado nesse ano seja muito maior do que nos anos anteriores. Isso, obviamente, é um ponto a favor da campanha de 2022, mas o Bahia tem que botar isso na cabeça. O Bahia não tem o acesso garantido ainda em 2022. Então, o time precisa jogar o suficiente para vencer os adversários e continua na sequência complicada de jogos. O Bahia tem o Vasco agora, na Fonte Nova, um adversário que está ali junto com o Bahia no G4. Depois tem Ponte Preta, que está numa campanha de recuperação, fora de casa. Tem o Tombense, na rodada seguinte, que também é um desses times que sempre aparece ali na 5ª, 6ª posição. Então, são jogos decisivos que o Bahia vai ter que aproveitar bem se quiser subir.